Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é uma continuação do vídeo da semana passada. A gente vai continuar a nossa entrevista com o Dr. Eduardo Aratangi, que é médico psiquiatra pela USP, especialista em transtorno alimentar e também é o supervisor do Ambulim, que é o ambulatório de transtornos alimentares do Hospital das Clínicas. Dr. Eduardo, no vídeo dessa semana a gente vai conversar sobre o perigo que é o uso indiscriminado de inibidores de apetite. Né? As pessoas precisam entender que não é uma coisa simples, que faz muito mal para a nossa saúde utilizar esse tipo de remédio, né? Exatamente. Do ponto de vista científico, existe poucos dados sobre segurança dessas medicações de longo prazo. Para ter uma ideia, das medicações que estão atualmente proibidas, mas que foram vendidas por décadas no Brasil, não existe nenhum estudo de segurança superior a 1 ano. E mesmo dos inibidores de apetite atualmente vendidos, e felizmente mais controlados, não existem estudos superiores a 2 anos. Em diversos países eles estão proibidos, eles foram abolidos da prática médica e quando se for fazer o uso dessas medicações, precisa ser um uso supervisionado, com a indicação correta, que é tratamento de obesidade, e com exames específicos, com cuidado cardiológico. É muito mais complexo e perigoso do que as pessoas imaginam. Doutora, eu quis gravar esse vídeo porque eu tenho uma experiência pessoal que foi muito grave com remédios para emagrecer. Eu tomei remédios para emagrecer dos 14 até os 30 anos. Tomei tudo que vocês imaginam. Eu conto no primeiro vídeo aqui do canal que eu já tomei todos os remédios que vocês podem imaginar para emagrecer. E por causa disso, eu fiquei viciada em remédio para emagrecer e com 23 anos eu tive depressão. Sim. Isso realmente pode acontecer? Esses remédios podem causar depressão e até outros males? Isso acontece com muita frequência em mulheres jovens. O uso de anfetaminas foi por muitos anos uma das principais causas de síndromes depressivas. É até fácil de entender. Você coloca um veículo numa velocidade de funcionamento acima do que ele devia funcionar. Então o carro que está projetado para andar até 100 por hora, você põe a 180. E é isso que as anfetaminas fazem. Sim, porque você fica sempre coração, a boca seca, Totalmente o coração acelerado. palpitando, parece que você vai ter um troço Exatamente. o tempo todo. E o mecanismo de ação deles é esse. Você acelera o metabolismo para gastar mais energia do que você ganha ao comer. E claro, funciona e responde rápido, mas com um custo que é altíssimo. Então, ao parar, a pessoa vai ter uma queda abrupta e o corpo vai ter todo aquele excesso de energia que gastou, vai tentar se refazer. E aí você vai ter o rebote depressivo, você vai ter síndromes hipometabólicas, você vai ter uma tendência maior a ganhar peso, você vai ter que dormir mais horas, e isso pode durar meses ou anos. Porque quase sempre acontece, a pessoa que faz um tratamento com remédio para emagrecer, quando ela para o tratamento, ela engorda ou tudo que ela emagreceu ou mais. Então tá aí a explicação. Exatamente. E a tendência é justamente essa. Se não existe um hábito equilibrado, saudável, e você apela para questões que te desequilibram para um lado ou para o outro, o rebote vai te levar para o lado contrário. Isso funciona neurologicamente e metabolicamente. Então, se você perde muito peso muito rápido, o corpo vai interpretar aquilo como um momento de escassez. É uma ameaça, né? E vai se preparar para acumular muito mais e muito mais rápido. Sim, porque é muito importante a gente explicar isso, né, doutor? O nosso corpo, ele entende a gordura como proteção. Claro. O nosso corpo não quer que a gente fique magro igual um palito, porque ele acha que a gente vai morrer de fome, Exatamente. E aí, do ponto de vista biológico, do ponto de vista funcional, essas medicações causam um desequilíbrio em nome de beleza ou satisfação corporal que vai cobrar muito caro. Não só na saúde, né? A saúde é o ponto principal, é disso que a gente está falando, mas também para o lado contrário. Então, no fim, não só não vai fazer efeito, como vai inverter a situação, vai piorar o problema. Então, você vai ficar doente e ainda vai engordar, né? Que, na verdade, foi isso que aconteceu comigo. Quando eu não pude mais, quando eu decidi parar de tomar esses remédios, eu tive que enfrentar a minha fome e aí a minha relação com a comida virou um inferno. Sim. Aí eu acabei desenvolvendo um tipo de transtorno alimentar. Então, isso que eu quero deixar muito claro para todas vocês que estão assistindo esse vídeo. Porque, veja bem, eu nunca tive obesidade e mesmo assim, vários médicos me receitaram
esse tipo de remédio. Então, você que não é obeso, que não precisa, por favor, pense 1000 vezes antes de tomar um remédio desse, né? Exatamente. Então, a gente tem aí desde as dietas milagrosas até as medicações controladas, tem todo um espectro aí no meio de coisas que podem ajudar, que podem atrapalhar e que certamente atrapalham. Os psicofármacos, os estimulantes, eles mais atrapalham que ajudam. Por isso que a Anvisa retirou do mercado. É claro que como ferramenta existem situações que eles estão indicados. Então em obesidade, em pessoas que têm um metabolismo realmente lento, mas isso é a exceção da exceção. Sim. Então ela não é uma ferramenta para ser usada tão liberalmente e ela cobra um preço muito caro no longo prazo. Então ela causa síndromes depressivas de rebote, ela causa dependência química, ela piora o estado metabólico, então você vai ter o efeito sanfona, que é pior do que ficar com peso elevado continuamente. E no fim, ela vai piorar a chance da pessoa ser feliz. Ela não vai ajudar a pessoa a conquistar a felicidade. Ela vai piorar essa angústia, vai... Sim, você vai ficar mais triste, dificultar o mais processo. depressivo, se sentindo mais fracassado porque engordou tudo de novo. Então é uma Exatamente. bola de neve, né? E doutor, eu queria falar um pouquinho agora também sobre o uso indiscriminado de diuréticos e laxantes. Eu tenho recebido muitos e-mails com muitas mulheres que fazem uso desses medicamentos sem orientação, porque não precisa de receita, então você compra livremente. Doutor, eu queria que o senhor explicasse quais são os riscos de usar esse tipo de remédio. Retomando um assunto da semana anterior, os transtornos alimentares são os quadros psiquiátricos de maior mortalidade. Então, nada na psiquiatria, nem esquizofrenia, nem transtorno bipolar, é tão letal quanto a anorexia e bulimia. Grande parte disso é pela insatisfação que a pessoa tem e que acaba se infiltrando em todos os aspectos da vida. E a segunda parte disso é pelas complicações clínicas decorrentes da desnutrição e do uso dos métodos compensatórios. O uso de diurético, laxante, o próprio vômito, o uso dessas medicações inibidoras de apetite tem consequências clínicas gravíssimas. Por exemplo, os diuréticos, eles não tiram nada do corpo a não ser água e eletrólitos. Se eles fizessem isso ainda de uma forma equilibrada, não colocaria a vida em risco. Mas às vezes a quantidade de eletrólitos, dos sais fundamentais para o corpo, que são excretados, causam um desequilíbrio. Se a pessoa já está desnutrida, se a pessoa tem pouca reserva, isso pode causar uma arritmia, e que é irreversível, é letal. Então, por exemplo, a queda de potássio é a principal causa de morte clínica nos nossos pacientes. O abuso de laxantes também não resolve o problema que a pessoa quer resolver. Sim, porque você não perde gordura, né? Nem tomando laxante, nem tomando diurético. É uma bobagem da nossa cabeça achar que a gente vai emagrecer. Você desidrata e perde esses íons, esses sais são fundamentais para o funcionamento corporal. Com laxante é a mesma coisa, porque ao usar o laxante, o sítio de absorção dos nutrientes, entre aspas, engordativos, não muda em nada. Sim, já foi, né? Já processou. Só que no intestino grosso você faz um monte de água migrar e ir embora. Com isso você vai perder quantidades absurdas de água e de sais. Toda a microbiota, as bactérias são benéficas e que nos auxiliam nos processos saudáveis. E aí a pessoa vai ficar cronicamente constipada. Qual que é o grande drama do abuso de laxantes e diuréticos? Depois de um tempo, o corpo luta contra eles, porque ele está lutando para sobreviver. E aí a pessoa fala o seguinte, mas se eu não tomo diurético eu incho. Na verdade você incha porque abusou de diurético. Sim. E o seu corpo está lutando desesperadamente para sobreviver. Mas se eu não tomar laxante eu não vou ao banheiro. Não, você não vai ao banheiro porque você abusou de laxantes. E agora o seu intestino está lesado e precisa absorver o máximo que pode de água. O drama desses métodos compensatórios é que eles são absolutamente ineficazes para o que a pessoa quer, só que ela insiste e acaba, de certa forma, ficando dependente deles, entrando num ciclo que vai lesar a fisiologia do indivíduo. Então, precisa ficar muito claro, usar esse tipo de coisa não emagrece, só traz prejuízo para a saúde. Exatamente. E também uma coisa que é muito importante a gente deixar claro, doutor, o abuso desse tipo de substância também é bulimia, né? Sim, a gente vai chamar de método purgativo, método compensatório. Tanto a anorexia quanto a bulimia podem ter esses métodos. O que diferencia a anorexia da bulimia não é usar um método como vômito, laxante ou diurético. A anorexia vai ter a perda de peso grave e costuma ter uma psicopatologia mais intensa. Então a distorção de imagem corporal é mais forte.
Já na bulimia, a gente vai ter um comportamento que é a compulsão alimentar, seguido desses métodos compensatórios. E aí a perda de peso não chega a ser tão grave, porque esses métodos compensatórios não emagrecem. Sim. Tá? E o sofrimento é um pouco menor, embora seja extremo, mas ele é um pouco menor que da anorexia. Então, nas duas doenças pode acontecer esse comportamento. Doutor, para a gente encerrar, as pessoas que estão assistindo esse vídeo e estão nessa situação, fazem o uso abusivo de remédios para emagrecer, diuréticos e laxantes. Qual é o caminho para se libertar disso e conseguir voltar a ter uma vida tranquila? Tá. Se esse comportamento já está instalado, provavelmente já existe um prejuízo na qualidade de vida global. Então, o ideal seria buscar um auxílio profissional específico, embora eu saiba que no Brasil isso não é possível para todos. Minhas sugestões, enquanto não se consegue um tratamento adequado, de pelo menos reduzir ao máximo esses comportamentos, tentar manter um equilíbrio físico, né, de uma boa hidratação, uma boa nutrição, e valorizar as coisas mais importantes, aquilo que não é superficial, aquilo que não é, só externo. Valorizar os valores que são mais permanentes para o ser humano e que não são a casquinha. Sim, não é isso aqui, né, não, o mais importante. É porque amizade, veja bem, para ter um corpo magro, a gente está arriscando a nossa saúde. E se você não tiver saúde, de que adianta? E também, muitas vezes, não vai ter o corpo magro. Então, é criar essa consciência, né, de que esse caminho nunca vai ser positivo. E essa obsessão pela magreza, essa coisa pelo físico, pelo magro, limita tanto a vida e que os anos vão passando e a pessoa não percebe que tudo que ela podia estar vivendo, que é a felicidade verdadeira, os momentos simples com as pessoas que a gente gosta, de pequenas alegrias, de pequenos gostos, tudo isso vai ser apagado por essa obsessão. E aí, muitas vezes, a paciente só percebe quando os anos passaram, o que ela podia ter vivido já foi, e ela está com consequências clínicas desses hábitos. Então, é isso que dá muita pena nesses pacientes, esse desperdício de vida. Porque é um período tão bonito, né? Adolescência, normalmente, né, essas coisas acontecem na adolescência, no começo da vida adulta, né? E se você deixa de aproveitar tudo isso, e ainda muitas vezes vai adquirir uma doença para o resto da vida. E aí, no limite, ou vai para hemodiálise, ou vai para a cirurgia de remoção do cólon, a colectomia, e aí vai precisar ficar dependente de suplemento alimentar, porque já não tem mais a absorção correta. Então, os casos graves, eles chocam muito as equipes que tratam pela destruição que esses transtornos alimentares trazem na vida do indivíduo. Pessoa. Perfeito. Doutor Eduardo, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer, as duas entrevistas foram ótimas, muito esclarecedoras. Eu espero que todo mundo tenha entendido que não vale a pena a gente prejudicar a nossa saúde para ter um corpo mais magro, que o preço disso tudo é muito alto e que é um caminho que não vai dar certo, não vai trazer felicidade, não vai melhorar a nossa vida. Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. Se vocês não assistiram o da semana passada, tá imperdível, não deixem de assistir. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se você tem alguma sugestão, também deixa o seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Um beijo grande e até a semana que vem.